outra parábola lhe propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo, mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo dele, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos, dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Ele, porém, lhes respondeu: um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que os separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Versículo 36. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele e aos seus discípulos, disseram: explica-nos a parábola do joio do campo. Ele lhe respondeu: o que semeia boa semente é o filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, e o joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo, a ceifa é a consumação do século, e os ceifeiros são os anjos, pois assim será a consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa, ali verá choro e ranger de dentes. Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 12, versículo 1. Lucas 12, 1. Diz assim: posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer antes de tudo aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. E eu, enquanto conversava ali, almoçava com esse apóstolo, o que ele me contava e relatava, eu sou muito curioso, e ele já foi em mais de 40 nações pregar o evangelho. Então pense que a maioria das nações de povos não alcançados, e os olhos dele é que falavam. Não adianta eu lhe falar que o cara tem esse testemunho porque você não viu os olhos dele. E eu fiquei pensando que os nossos olhos estão dizendo, porque eles refletem o nosso desejo, eles refletem a nossa sede, eles refletem a nossa fome. Jesus disse aos seus discípulos: acautelai-vos do fermento dos fariseus. Fermento, a única coisa que tem para fazer é dar forma, faz crescer, faz ficar vigoroso, faz dar forma. E Jesus diz aos seus discípulos: cuidado com aquilo que dá forma, que dá aparência, mas não é. Cuidado com aquilo que dá uma forma. Cuidado com o fermento dos fariseus. Acautelai-vos com as aparências, acautelai-vos com a vida que não reflete, com os olhos que não dizem a verdade. E 1 Pedro 2,2, o que nós lemos diz assim: desejai ardentemente o leite espiritual. Para quê? Para dar o quê? Crescimento. Para dar crescimento. 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. O que é então que dá crescimento para a salvação? É desejar. O que é então que nos faz crescer na presença do Senhor? Desejá-lo. Não tem o porquê o Senhor lhe salvar se a sua fé não o deseja. Não tem o porquê o Senhor andar contigo se você não deseja estar com Ele.
Não tem um porquê o Espírito Santo fazer morada em sua vida, em seu coração, se você não deseja estar com Ele. Mas o que é que nós vemos? O que é que nós muitas vezes vemos? Nós vemos as coisas fermentadas. Nós vemos as coisas que tomaram fermento, que deram crescimento, deram aparência de uma vida. Deram de uma aparência de uma vida religiosa, mas é pura hipocrisia. Jesus chamou o fermento de hipocrisia. Por que hipocrisia? Porque parece, porque deu a forma, mas na verdade é que não é. Porque o crescimento para a salvação, o que traz é desejar, como crianças de colo, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. E como é que uma criança deseja um leite? Pense, como é que uma criança deseja o leite? Eu vou te falar como. É a única coisa que ela quer. Nenhuma criança nasceu com vontade de tomar Coca-Cola. Nenhuma criança nasceu com vontade de comer arroz e feijão. Nenhuma criança nasceu com vontade de chupar chupeta. A única coisa que a criança deseja é por isso. Desejai como crianças recém-nascidas o leite espiritual para dar crescimento à sua salvação. Por que dar crescimento? Porque tudo aquilo que nós recebemos do Senhor é preciso ser desenvolvido. Tudo aquilo que o Espírito Santo colocou dentro de nós é preciso ser desenvolvido. É preciso crescer de forma sobrenatural e no rio do Senhor que flui naturalmente. Então desejai ao Senhor, desejar ao Senhor, desejar ardentemente, é o que me traz crescimento, é o que me faz desenvolver. Mateus capítulo 13, Jesus fala da parábola do semeador. Eu já disse isso 1000 vezes aqui. A semente é a palavra na parábola do semeador. Ele continuando fala sobre a parábola do trigo e do joio. Aí ele vai dar a explicação da parábola. A semente são os filhos do reino. A semente não é mais a palavra. A semente é o filho do reino. Por quê? Porque na parábola do semeador o coração recebeu a semente. E agora é ele que vai ser semeado. Agora imagine o desenvolvimento, o desabrochar dessa semente. Eu recebi a palavra do reino, agora a semente sou eu. Mas eu não estou aqui lhe dizendo e pregando isso apenas porque você precisa de uma pregação, apenas porque é um culto de domingo e nós precisamos pregar. Não, eu não estou dizendo isso por causa disso. Eu estou dizendo porque 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 precisa ser vivido. Precisa ser vivido. Precisa ser vivido, os seus olhos precisam dizer isso. Os seus olhos precisam dizer isso. O que o Senhor nos fez precisa ser suficiente para vivermos. Precisa ser suficiente. Aquele cara que agora se tornou meu amigo, quando sentou na mesa e nós comendo e os olhos dele estavam falando comigo, nós não perdemos a fome. Perdemos a fome por tamanho constrangimento, por tamanha insignificância, por tamanho constrangimento. Um cara que não tem dinheiro, mas que vive para semear nas nações, mas que vive para se tornar uma semente para as nações. Ou seja, a palavra desenvolveu. Se a palavra desenvolveu em nós, agora nós somos a semente. Como que a palavra vai desenvolver? Desejando ardentemente, como recém-nascidos. Ou seja, é a única coisa que eu preciso, a única coisa que eu quero. Nós estamos cheios de outras coisas, estamos misturando as coisas. Nós estamos cheios de outras coisas. Aí nós vamos tentando dar forma com o fermento. Nós vamos tentando edificar a igreja, quando Jesus disse que Ele edificaria a igreja. Só Ele pode edificar.
A nossa tarefa é proclamar o evangelho do reino. E mais essa ainda, o evangelho do reino de Deus. O evangelho do reino de Deus. Qual é o evangelho do reino de Deus? O evangelho do reino de Deus é aquele que eu sou a semente. Ou seja, aquilo que eu estou pregando, aquilo que eu estou proclamando, é aquilo que eu estou vivendo, é aquilo que eu estou experimentando, é aquilo que o Senhor está fazendo através da minha vida. Eu não estou falando mais daquilo que eu não sei, eu não estou falando mais daquilo que eu aprendi, eu não estou vivendo mais daquilo que eu conheço, estou vivendo aquilo que eu tenho. Deixa eu te falar algo muito sério. Creia nos seus profetas e prosperareis. Por favor, creia na palavra do Senhor. Creia na palavra do Senhor. Deseja ardentemente, como crianças recém-nascidas, para dar crescimento à salvação. Para dar crescimento à salvação. Abra sua Bíblia. Lucas 11, versículo 14. De outra feita estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas algum dentre deles diziam: ora, ele expele demônios pelo poder de Beelzebu, o maioral dos demônios. Versículo 20. Se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta espalha. Preste atenção. Havia ali um jovem, um homem mudo, e Jesus não ora para que ele fale. Jesus expulsa o seu demônio, aí então ele começa a falar. Já parou para pensar quantas coisas por trás existem demônios, e nós vamos achando que só são alguns problemas? Quantas coisas por trás daquilo deve existir um emaranhado espiritual, e nós vamos tentando levar a nossa vida, colocando um pouquinho de fermento para dar uma forma mais bonita, para dar uma aparência mais bonita, e nos distanciando cada vez mais da palavra, ficando cada vez mais frios. Jesus, ao invés de pedir para aquele jovem falar, ele expulsa o demônio e ele então começa a falar. E aí Jesus vai se explicar, porque eles estão falando que ele está expulsando em Beelzebu, e ele de repente fala de soldado. Ele diz assim: quando um valente bem armado guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo porém um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Se Jesus olha para aquele mundo, e por trás daquela deficiência havia um demônio, nós precisamos estar atentos às armaduras que nós estamos confiando, que tem alimentado espíritos malignos, tem nos aprisionado na mente, tem aprisionado pessoas na mente, a não mais viver a palavra do Senhor, mas em tudo colocar um pouquinho de fermento, em tudo dar um pouquinho de forma. Agora ficou mais fácil, porque é simples, é só você ouvir o louvor do momento, é só você falar que gostou daquela pregação, é só você compartilhar aquela pregação que você não ouviu, é só você compartilhar aquele vídeo que não mudou sua vida, é só você compartilhar um versículo bíblico que você nunca leu, é você compartilhar alguma coisa que você nunca viveu, que você nunca sentiu, é só você tirar uma foto de uma oração que você nunca fez, é só você dar um amém para uma intercessão da qual você nunca intercedeu, e pronto. Armaduras vão sendo colocadas, armaduras em que pessoas vão confiando e vão vivendo a sua vida, e cada vez mais se afastando
do crédito, da graça, da gratidão que nós precisamos dar a Deus, porque a Bíblia diz: tributai ao Senhor. O que é um tributo? É um imposto ao que lhe é devido. Não é a partir de nós que damos a Deus, é a partir de quem Ele é que nós damos ao Senhor. Por isso que a desculpa de não ter uma vida ardente diante do Senhor não serve para Deus, porque é a partir de Deus e não a partir de nós. A desculpa de que Deus entende que eu não tenho tempo é uma desculpa esfarrapada, e talvez tenha até demônios por trás dessa armadura que você confia. A incredulidade, a ira, a murmuração, a falta de princípios, a falta de santidade, a falta de vergonha na cara, a falta de comprometimento, responsabilidade, a falta de uma organização moral e espiritual dentro do lar, tem feito com que sejam armaduras em que nós confiamos e nos afastando daquilo que o Senhor deseja para nós. Se 1 Pedro capítulo 2, versículo 2 ser uma verdade para nós amanhã de manhã, pronto, a salvação começa a ser desenvolvida e começa a crescer dentro de nós. Começamos a entrar em ebulição a ponto de que as estruturas e o fermento não mais nos servirá. Fermento só serve para quem é hipócrita. Ter um coração humilde, passivo de erros, é melhor do que achar que não erra. É melhor discordar do que concordar sem querer concordar. Porque discordar, na discordância há mais verdade do que aquele que concorda sem querer. É porque nós não vamos nos atentando a tantas armaduras que nós vamos confiando ao invés de confiar somente em Deus. E a gente confia muito no nosso dinheiro, e o nosso fermento é ser dizimista fiel, mas sem ter um coração generoso, sem ter um coração que honra ao Senhor, sem ter um coração de que o Senhor, o que é que o Senhor me pediu esse mês, o que é que o Senhor me pediu hoje, em quem eu tenho confiado. Se você soubesse o peso que há numa ira, se você soubesse o peso que há numa reclamação, se você soubesse o peso que há num palavrão, se você soubesse o peso que há, o que é que tem por trás disso? São valentes que vão se alimentando e vão trazendo, e não pense você que o diabo está preocupado em tirar alguém da igreja. Tanto faz. Ele trabalha só vendendo fermento. Bote um pouquinho mais. Bote um pouquinho mais. E tu já viu como é que fermento ele dá levedura à massa? Pega aí eu não sei a quantia, mas pega 1 quilo de farinha de trigo. Você acha que você vai colocar 1 quilo de fermento? 2 colheres de pó royal, 2 colheres de chá de pó royal, acabou. 1 quilo de farinha de trigo é pouca coisa. É pouca coisa. O bolo fica bonito, o pão fica bonito, o pão fica saboroso. Daniel capítulo 10, versículo 12 diz assim: então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Todos nós carregamos uma identidade espiritual que precisa ser refeita no DNA do seu Filho Jesus. E no reino do Espírito nós somos conhecidos por nossas orações.
Deus não abençoa quem é mais bonito, Deus não abençoa quem é mais ungido. O reino do Espírito reconhece aqueles a quem estão no reino do Espírito, gerando, profetizando, adorando, louvando. Não tem outro porquê a não ser tornarmos adoradores. Não tem outro porquê. E tudo que precisa ser gerado para a edificação da igreja de Cristo precisa ser na oração, porque precisa ser diante de Deus. Lá na festa nós vimos uma senhora dançando, apresentando uma dança. Eu não sei quantos anos que ela tem. Eu acho que uns 70 anos, mais ou menos. E ela tinha muita alegria. E aí acabou o culto e eu fui dar um abraço nela. E eu falei, eu achei a senhora tão alegre que eu preciso te dar um abraço. Dei um abraço nela. E ela olhou para mim e disse assim: sabe qual é o meu segredo? O meu segredo é que eu não danço para Jesus, eu danço com Ele. Eu disse: glória a Deus. Nós não fazemos nós fazemos com. Porque tudo que é gerado sem Deus para o Senhor é com fermento. Olha o que diz Apocalipse 15. Vi no céu outro grande sinal admirável, 7 anjos tendo 7 últimos flagelos, pois com este se consumou a cólera de Deus. Vi como um mar de vidro mesclado de fogo, e os vencedores da besta, da sua imagem e do número do seu nome, se achavam em pé no mar de vidro, tendo harpas de Deus, e entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: como é que se vence a besta? A besta aí, no caso, um conjunto daquilo que é ira, daquilo que é autoritarismo, para se tentar colocar um governo, é vencido com harpas nas mãos, entoando um cântico, o cântico de Moisés. Grandes são, admiráveis as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Lembra quando nós estudávamos ou estudamos escatologia, a gente vê a marca da besta, se colocar na mão o chip do tamanho do grão de arroz, você não tem mais a salvação. Marca da besta, a besta se vence com adoração. Eles estavam com harpas em suas mãos. Se vence diante de Deus, desejando ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite espiritual. Se vence identificando quais são as armaduras que nós estamos confiando no nosso trabalho, Por que confia no nosso trabalho? Porque o seu trabalho já te tirou da presença de Deus. Confiando no nosso dinheiro, porque o seu dinheiro já te tirou da presença de Deus. Confiando na sua própria vida, nas suas diversões, no seu lazer, nas suas distrações, ou até te tirando da presença de Deus com o ministério que Deus te deu. Se nós não estivermos diante do Senhor, nos rendendo e o adorando todos os dias, como os nossos olhos vão brilhar dizendo: eu desejo ardentemente ao Senhor, para crescimento da minha salvação e desenvolvimento da palavra do reino de Deus em mim. Porque a palavra do reino não vai se desenvolver fazendo alguma coisa, mas se tornando algo. Porque todos nós precisamos viver a partir do fundamento de que somos filhos. Gênesis, abre lá mais uma vez, Gênesis capítulo 15. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão e disse: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo e o teu galardão será sobremodo grande.
Respondeu Abraão: Senhor Deus, que me haverás de dar se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o servo Eliezer. A preocupação de Abraão: eu não tenho filhos e o herdeiro será o meu servo. Servo não recebe herança, filho recebe herança. Mas escute, todo filho precisa ter um coração de servo. O servo não tem coração de filho, mas o filho precisa ter um coração de servo. E é o fundamento para se servir ao Senhor, para se servir aos santos e para se servir aos perdidos. O nosso coração precisa ser um coração de servo, mas nós precisamos ser filhos. Porque você pode até receber unção, você pode até receber um ministério, você pode até receber responsabilidades, você pode até receber bênçãos do Senhor, mas só um filho recebe herança. E o que a Bíblia diz? Que nós somos co-herdeiros com Cristo, ou seja, nós, na qualidade de filhos gerados em Cristo Jesus, nós receberemos aquilo que o Pai tem para nos dar. Aquilo que o Pai tem para nos dar. E por favor, sem essa de ter o coração na idolatria, sem essa de ter o coração ocupado por tantas outras coisas, e seja rápido em arrepender-se. Porque cada vez que você procrastina, ou seja, adia, joga para frente uma decisão diante do Senhor, mais emaranhado você vai ficando. Gênesis capítulo 7, Deus diz assim: Noé, pegue a tua família e coloque dentro da arca. Gênesis capítulo 7, versículo 6. Noé pegou os seus filhos, a sua esposa e suas mulheres. Sabe o que acontece depois que Noé sai da arca? Sabe o que acontece depois que Noé sai da arca? Um dos seus filhos é amaldiçoado por ele faz algo, ele quebra um princípio, ele faz algo que não podia. Mas quando Deus pediu para Noé pegar a sua família, era para ele pegar a sua esposa e os seus filhos, mas ele colocou os seus filhos na frente. Ele colocou os seus filhos na frente. Pode ver lá, ele era casado, mas colocou os seus filhos na frente. Porque quem quebra princípios, com certeza não viverá a bênção e a herança que se tem por obedecê-los. E o que nós vemos são um bando de coração idólatra que tem colocado tudo primeiro. Tudo primeiro, sem colocar o Senhor, sem colocar a Deus. A igreja virou distração, a igreja virou passatempo, a igreja virou opção. É uma opção. Faça da igreja. Você pode se comprometer, pode se envolver, aí é sua opção. Agora, não faça isso com Deus, não faça isso com o Senhor. Não faça isso com o Senhor. Caia em si e veja que a primazia em tudo, em nosso coração, em nossa vida, precisa ser de Deus. E aquilo que nós tanto idolatramos tem feito com que valentes tenham armaduras e nós confiemos na armadura desses valentes. Mas eu lhe digo, quando Jesus chega, ele tira a armadura desses valentes, então ele é exposto e ele tem que ir embora dessa casa. Mas é preciso que nós identifiquemos quais são esses sentimentos em que nós temos confiado. Porque nós temos confiado no sentimento de soberba, de orgulho, de ira, de fofoca, de mentira. Tem apoiado a vida, tem sustentado a vida e tem levado desse jeito. Sem uma organização espiritual, moral, emocional dentro de casa, na vida, no destino, naquilo que Deus deseja. Salvação, embora seja de graça, precisa ser desenvolvida. Porque a palavra do reino, quando encontra um coração, e pode ver na parábola do semeador, 75% não conseguiu, 25% é que consegue receber e frutificar a palavra.
3 ali deu errado. 25% conseguiu receber. E aí Jesus diz a parábola do trigo e do joio. E ele diz: a boa semente são os filhos do reino, aqueles que desenvolveram a palavra com que receberam, aqueles que desenvolveram a vida que receberam de Jesus. Desejai ardentemente. E se eu fosse você, eu abriria a mão até daquilo que é permitido, para poder ter um tempo com Deus de verdade. Porque não pecar, até os bonzinhos não pecam, mas abrir mão até daquilo que é permitido, renunciar até aquilo que é permitido, só aqueles que o Espírito Santo tem gerado santidade. Só aqueles que o Espírito Santo tem gerado uma vida verdadeira. Só aqueles que o Espírito Santo tem gerado desejo pelas nações, tem gerado intercessão, tem contado. Faz tempo que o Espírito Santo não me acorda de madrugada, é porque ele sabe com quem pode contar. Faz tempo que eu não adoro ao Senhor, porque diante do altar de Deus estão aqueles que estão desejando ardentemente. Faz tempo que eu não sinto a presença de Deus, é porque Ele só anda com quem deseja estar junto dEle, porque Ele vai se manifestar àqueles a que não desejam estar. Você não anda com quem não gosta de você? Por que Jesus faria isso? Se o crescimento da salvação é a partir de um desejo, escute, a sua vida no Senhor depende de um sonho vivo dentro de você. Mas eu não estou falando, eu tenho o sonho da casa própria, eu tenho o sonho do carro zero, eu tenho o sonho de casar. Não é esse sonho. Isso o Senhor dá aos seus filhos. Isso você não precisa correr atrás. Isso o Senhor dá aos seus filhos. O Senhor é bom, Deus é bom, Deus é muito bom. Você não precisa correr atrás. Ô Senhor, vou fazer uma campanha que eu quero que... Não, Ele é um pai. Ele dá. Mas é um sonho de viver para o Senhor. É aquele sonho quando nós nos apresentarmos diante dEle, com o seu livro, com todos os nossos dias escritos, Ele vai perguntar. Ele não vai perguntar: o que você fez aquilo lá aquele dia, que você fez? Não, Ele vai perguntar. Ele vai olhar e vai perguntar: você se tornou o que desejei a você? Você viveu exatamente aquilo que desejei a você? Pare de procrastinar. A presença de Deus, ela é real. Como é que eu sei quando é a presença de Deus? Quando eu quero encontrá-lo todo dia. Quando eu desejo ardentemente. Se você não deseja ardentemente, por favor, então se esmurre. Se esmurre até matar sua carne. Ou a Bíblia chama de carnal mesmo. A Bíblia não chama de falta de tempo, não. A Bíblia chama de carnal mesmo. É carne. A Bíblia não chama de Deus entende, não. Não, a Bíblia não chama isso. A Bíblia chama de carnal. Carnal. Não, é carnal. É carnal mesmo. Se é necessário uma libertação das nossas emoções, então que o Senhor faça. Se é necessário um ajuste, então que o Senhor faça, em nome de Jesus. Mas que não fiquemos sem a sua presença, que não fiquemos sem viver aquilo que Ele nos chamou. Que todos os homens exerçam o seu sacerdócio, que todas as mulheres exerçam aquilo que o Senhor as chamou, que os jovens se guardem para suas futuras esposas, que as mulheres se guardem para os seus futuros esposos, que os homens não coloquem no seu trabalho a confiança do sustento de sua casa, mas coloquem no Senhor. Que os homens não coloquem na frente aquilo que não é para estar na frente.
Noé ouviu a voz de Deus. Ele sabia o que precisava fazer. Ele anunciava, vai chover, e sabia o que precisava fazer. Obedeceu e fez. Na hora de colocar dentro da arca, coloca os filhos à frente. É só um pouquinho de fermento. É só um pouquinho. É só um pouquinho de fermento nos relacionamentos, no nosso coração. É só um pouquinho só de raiva do outro. É só um pouquinho só de birra do outro. Só um pouquinho só, pronto. Me tira do centro da vontade de Deus. Acautelai-vos do fermento, tirai-vos. É por isso que existe até festa onde Israel não usa fermento em suas casas. Eles saíram do Egito. Eles não poderiam sair mais com a aparência que tinham. Eles eram escravos. Eles agora eram um povo, tinham um pai, tinham uma nação. O fermento precisava ficar. Acautelai-vos. Desejai ardentemente. Desejai ardentemente.